Fala, meus amigos, tudo bem? Então, nessa aula a gente vai fazer uma revisão sobre a face. Por muito tempo a gente descreveu a face somente como um tecido que reveste o músculo, dá formato para o músculo e permite o deslizamento entre essas estruturas, mas hoje em dia a literatura tem descrito as novas funções da face e a gente vai ver que a face ela é muito mais do que somente o tecido de revestimento. Basicamente, os componentes da face é o colágeno, a elastina é a substância fundamental. O colágeno é a proteína que dá rigidez para esse tecido facial. A elastina é uma proteína que permite certa elasticidade desse tecido. E a substância fundamental é um líquido que permite um bom deslizamento entre os tecidos ou entre as estruturas. O colágeno é uma das proteínas mais abundantes que a gente tem no corpo humano. Essa proteína vai dar firmeza para o tecido facial. A gente vai ver que a face tem diferentes camadas, superficial, profunda, visceral. A camada superficial ela é um pouco menos densa, ela é mais delicada. A face profunda já é um tecido um pouco mais forte. Então a gente vai ver que tem diferença também em relação à rigidez desse tecido facial. Quando a gente tem, por exemplo, as disfunções do tecido facial, muitas vezes ocorre na substância fundamental, no qual esse líquido ele se torna mais viscoso e prejudica o deslizamento. E você também pode ter alteração, por exemplo, na deposição do colágeno. Então, por exemplo, em casos de cirurgia, processos de cicatrização, por vezes você pode ter uma deposição acentuada de colágeno, o que faz com que aquele tecido também fique mais rígido. E uma das funções da liberação miofascial é basicamente trabalhar nesse tecido, tanto na face quanto no músculo, para melhorar a função desse tecido. Então a face ela vai ser rígida, mas ela também vai ter uma certa elasticidade e ela é fundamental para que a gente tenha um bom movimento e também um bom movimento livre de dor. Como eu disse para vocês, por muito tempo a gente associou somente a face à função, por exemplo, de revestir os músculos, dar formato para esse músculo e permitir deslizamento, mas hoje em dia a literatura tem nos trazido novas perspectivas em relação à função do tecido facial e a gente tem visto que esse tecido ele é extremamente importante. Uma das justificativas para a face não ter sido tão estudada antigamente, obviamente tem questões tecnológicas envolvidas, mas era vista apenas como um tecido para você dissecar, você tirava aquele tecido e você removia aquele tecido e jogava fora. Então, por vezes, esse tecido facial ele era visto como uma membrana que mais atrapalhava a dissecação e o estudo de outras estruturas do que era um tecido importante propriamente dito. Então, por vezes, eles tiravam esse tecido facial e descartavam esse tecido facial. Algumas aqui das funções que eu disse para vocês em relação ao tecido facial, algumas atualizações sobre esse tecido. Então, olha só que interessante. Sistema de sustentação do corpo humano e do esqueleto. Então, todo esse tecido, tanto o músculo quanto a face, eles têm essa participação, por exemplo, na manutenção da postura e tem se visto cada vez mais que a face é um componente importante nessa manutenção da postura e assim como também se você tem alguma alteração postural, o tecido facial também está envolvido nessa disfunção. Sistema de revestimento, separação em formatos de muitos tecidos moles. A gente antigamente descrevia muito que a face revestia o sistema muscular, por exemplo, mas hoje em dia você sabe que a face reveste tendões, ligamentos, músculos, vasos sanguíneos, ossos, enfim, são várias estruturas que são revestidas pela face, pelo tecido facial. A função das articulações, músculos e tendões depende de uma boa função da face através do seu deslizamento, ou seja, quando a face começa a entrar no estado não saudável, que ela começa a ficar com aderência, ela perde a função, por exemplo, de deslizamento, ela começa a prejudicar a função de várias outras estruturas, como, por exemplo, a função do músculo. Então, o músculo pode, às vezes, perder a sua boa capacidade de produzir força, ou até mesmo de se estender, da sua extensibilidade, da sua flexibilidade, porque o tecido facial pode estar aderido. A face é vista como um órgão e um elemento vivo e ativo, ou seja, a face que era vista como um tecido passivo, hoje em dia tem sido descrita a face como um órgão, um elemento vivo e ativo. Tá? Face transmissão de força e tensão, ou seja,
Hoje em dia a gente vê a face, o sistema facial, como um tecido único que envolve várias e várias estruturas e que por vezes uma disfunção em uma região mais distante pode promover uma disfunção em outra região mais distante ainda do local dessa disfunção. Então nem sempre, por exemplo, essa alteração, essa disfunção pode estar no ponto do desconforto e pode ser um ponto mais longe, um ponto adjacente. Tá? Olha só que interessante isso aqui, faz transmissão de força e tensão. Teve um artigo que fez, analisou essa transferência de força via miofascia. O que eles observaram que foi que, por exemplo, o alongamento dos isquiotibiais reflete em transferência de 240% para o trato tibial, 145% para a fáscia lombar ipsilateral e 45% da fáscia contralateral. Ou seja, você alongando o seu isquiotibial, você tem uma transferência de tensão para outras regiões que estão próximas daquela região que foi alongada, ou que foi gerada tensão. Então você mexe no seu isquiotibial, você tem, por exemplo, uma transferência de força para a região lombar. É por isso que às vezes você vai alongar um aluno seu, você está alongando, por exemplo, o isquiotibial, e às vezes ele pode vir a sentir algum desconforto, por exemplo, na região lombar, porque você tem essa transmissão de tensão para outras regiões adjacentes. De 30% até 40%, por exemplo, dessa produção de força depende do sistema facial. Então, para você ter uma boa função, uma boa produção de força, você precisa de um sistema facial preservado, com boa função. Tá? Fáscia contém proprioceptores, nociceptores e é extremamente inervada, ou seja, é um tecido extremamente sensorial, que vai responder bem a esses estímulos, seja para uma boa função, ou seja também para alguma disfunção. Então, por exemplo, dor miofascial, fibromialgia, dor lombar, cervicalgia, dor muscular. A dor miofascial, por exemplo, e a fibromialgia tem sido muito estudada em relação ao tecido facial, por ela ser um tecido extremamente inervado, ou seja, também recebe essas informações sensoriais. E alguns artigos aí sugerem que a face pode ser de 6 a 10 vezes mais inervada que o próprio músculo, ou seja, ela pode receber mais informação sensorial do que propriamente o músculo. Então, são todas funções que têm se visto sobre a face, atualizações e a importância desse tecido que antigamente não se tinha, não se dava tanta importância para o tecido facial. Então, como eu disse, a face era vista somente como um tecido de revestimento, um tecido passivo, e hoje em dia a gente tem todas essas novas informações sobre o tecido facial, e basicamente porque a tecnologia também nos permite estudar mais esse tecido e nos aprofundarmos mais no estudo da face. Então, olha só como eu disse para vocês, a face ela tem diferentes camadas e ela vai revestir não somente músculo, então tendões, ligamentos, músculos, as aponeuroses são tecidos faciais firmes, tá? Vai revestir órgãos, então a gente tem a face visceral, os vasos sanguíneos, e você vai tendo também diferença, por exemplo, de rigidez desse tecido facial. Então a gente sabe que, por exemplo, a face um pouco mais profunda ela é um tecido mais rígido, tá? Mais forte, em relação, por exemplo, à face superficial, que é aquela membrana que eu falei para vocês, que é a membrana mais superficial. Então aqui a gente tem a face superficial, a face profunda e a face visceral. A face visceral é a face que reveste os órgãos, tá? Então reveste as vísceras. E aí você vai ter a pele, tá? Você vai ter o tecido adiposo superficial, você vai ter a face superficial, tecido adiposo profundo, e aí você vai ter aqui a face profunda, que vai revestir, por exemplo, né, quando chegar lá vai revestir o músculo. Então, todas aquelas camadas do músculo são envolvidas pelo tecido facial. Por isso que é tão importante essa função da face para permitir um bom deslizamento. Então, a gente vai ter a face superficial, a face profunda e a face visceral que vai revestir os órgãos. E quando a gente faz, por exemplo, a liberação miofascial, em grande parte das vezes a gente vai estar atuando mais na face superficial e na face profunda para permitir ou melhorar a função dessa face, assim como o deslizamento entre as estruturas. Tá? Então a gente vai ter face superficial, face profunda e a face visceral. Quando a gente pensa, por exemplo, em relação ao movimento, a face é extremamente importante, porque, como eu disse, a face ela não reveste somente o músculo, ela reveste
A cápsula ela reveste ligamentos, tendões, músculos, ou seja, todas essas estruturas são revestidas pelo tecido facial. Então, se você tem, por exemplo, uma função da face não saudável, não adequada, não normalizada, a função do movimento, por exemplo, pode ficar prejudicada. Então, nesse caso aqui, né, que eu coloquei um exemplo por exemplo, de uma dorsiflexão, se você estiver pensando, por exemplo, em realizar um agachamento, e a gente sabe que, por exemplo, a mobilidade do tornozelo é importante durante a execução do agachamento, você pode pensar, por exemplo, em fazer a liberação miofascial na face plantar, no tríceps fissural, para melhorar a função da dorsiflexão. Então, se você pegar toda essa estrutura aqui, né, por exemplo, face plantar, tendão calcâneo, tríceps fissural, e realizar uma liberação miofascial nesse tecido, você teoricamente vai conseguir melhorar a função de dorsiflexão do seu tornozelo, automaticamente melhorando também a parte mecânica. Então, esse tecido facial que envolve essas estruturas tem que ter a sua função preservada para permitir que ocorra um bom movimento articular. Caso a face esteja, por exemplo, com as suas aderências ou no estado não saudável, pode prejudicar o movimento e logo a mecânica desse exercício. Eu gosto muito dessas imagens aqui porque elas representam o que é, né, o tecido ou o sistema facial. E quando eu disse para vocês que, por exemplo, uma disfunção, às vezes, distante, tá? Ela pode repercutir, às vezes, uma disfunção em outro segmento ou uma região adjacente. Porque quando você entende sobre o sistema facial, você entende que está tudo conectado. Então, às vezes, por exemplo, se você pegar algum aluno que possa vir a ter realizado uma cirurgia, por exemplo, abdominal, e às vezes tem uma cicatriz grande nessa região, às vezes a disfunção que você tem na região abdominal pode refletir, por exemplo, para um problema no ombro. Então, às vezes, esse aluno seu ele tem alguma disfunção no ombro por causa da cirurgia que ele realizou abdominal. Que você vai entender que, por exemplo, todas essas estruturas elas estão conectadas. E muitos pesquisadores, né, da fascia, eles não enxergam unidade por unidade, ou seja, músculo por músculo. Eles enxergam tudo conectado. Então, uma disfunção, por exemplo, na região abdominal, poderia gerar uma repercussão no ombro. Então, você às vezes poderia ter uma disfunção do seu ombro por uma alteração, por exemplo, na sua parede abdominal ou na sua região abdominal. Eles usam muito o conceito, por exemplo, de teia de aranha ou do suéter, que é como se eu estivesse, por exemplo, pensando numa teia de aranha. Se eu puxar a teia de aranha para cá, obviamente que é uma estrutura fraca, mas o conceito seria esse. Se eu puxo para cá, toda essa outra região ela também seria tracionada para esse lugar que eu fiz a tração. Então eles entendem que está tudo conectado. E da mesma forma, esse exemplo aqui, se eu tivesse tracionando para cá, eu poderia gerar alterações ou repercussões em um local mais distante. Então, o entendimento desse sistema facial é que está tudo conectado e às vezes nem sempre o problema está no local da dor. Então, às vezes você pode ter uma dor, por exemplo, na região do ombro, mas essa dor ela pode ser decorrente de outras alterações que não estão no local dessa dor. Tá? Então, eu gosto muito dessa teoria do suéter e também a teoria da teia de aranha, da web, que eles chamam, né? Se você tracionar aqui, teoricamente, toda essa outra região também seria tracionada. E aí você pega esses exemplos aqui que mostram o que eu falei para vocês, né? Dessa relação entre as estruturas, dessa conexão entre as estruturas. Então, se você pega, por exemplo, né, a região do ombro, você vê por essa imagem que basicamente está tudo conectado pelo sistema facial. Então, às vezes, uma alteração que você tenha nessa região aqui, pode ser que essa alteração repercuta para o ombro, né? Porque às vezes essa pode estar com mais aderência aqui, e essa transmissão de força ou prejuízo de movimento de função pode refletir em uma região adjacente. Tá? A mesma coisa como, por exemplo, você pensa numa dor lombar. A sua dor lombar, por exemplo, ela pode ter relação com outras regiões, tá? E nem sempre somente com a região lombar. E aí tem um estudo aqui que observou que as pessoas com dor lombar, elas têm a aponeurose lombar, a aponeurose lombar 25% mais densa, ou seja, as pessoas que têm essa região com dor lombar
pode ser que elas se beneficiem muito, por exemplo, da liberação miofascial para melhorar, por exemplo, a função da fáscia tóraco-lombar. Assim como também você poderia pensar em outras regiões adjacentes que poderiam estar repercutindo essa dor para a região lombar, e por vezes a dor ela não se origina de problemas propriamente dito da coluna lombar, e sim de regiões adjacentes. Tá? Então, esse pensamento sobre fáscia, tá, e sistema facial, é um pensamento um pouco mais holístico, entendendo que está tudo conectado e que por vezes a sua disfunção ela não está propriamente no local da dor. Tá? Pode até ser que esteja, mas por vezes pode ser também de um local mais distante ou adjacente.